Eu te convido agora a fazer um exercício de imaginação comigo, de uma situação hipotética, de forma alguma ligada à realidade. No final, eu queria que você deixasse nos comentários a sua opinião, se faz sentido ou não. Imagine que um dia o seu pai, um senhor de idade, é preso. É preso pela polícia porque, de acordo com a justiça do seu país, ele estava envolvido num assalto a banco. Bom, ele é colocado preso, ele é censurado, ele não pode falar com ninguém, ele não pode usar rede social, a vida dele está destruída. Porque, supostamente, ele participou desse assalto a banco. O tempo passa, o seu pai está preso. Já 2 meses que seu pai está preso. E aí, finalmente, a justiça apresenta a denúncia. Como você sabe, a denúncia é o documento oficial falando, olha, essa é a conclusão da nossa investigação e aqui estão as pessoas que nós sabemos, de acordo com o nosso entendimento, que participaram desse assalto a banco. Ao olhar a denúncia, simplesmente o seu pai não participou. Ele não foi denunciado, ele não foi incluído. Na verdade, a polícia concluiu que o seu pai não teve nada a ver com esse assalto a banco. Ele deveria ser liberado imediatamente, não é mesmo? Mas não. A justiça decide que, mesmo ele não tendo participado no crime pelo qual ele foi colocado numa prisão, ele vai ter que continuar preso. Sendo que as pessoas que estão sendo indiciadas, serão julgadas, terão sua defesa, não tiveram relação com ele. Por que eu estou te dizendo isso? Essa situação hipotética, que eu disse que não tem nada a ver com a realidade, é a situação do Bolsonaro. Bolsonaro hoje está preso numa cautelar dentro da sua casa, porque, de acordo com a justiça lá atrás, ele tinha participado da coação de obstrução de justiça, Estado Democrático de Direito, aquela palhaçada toda. Só que a denúncia foi feita pela PGR e, olha só, esqueceram de colocar o nome do Bolsonaro na denúncia. O Bolsonaro não teve nada a ver com isso, mas mesmo assim continua preso. Isso é uma violação de direitos humanos. Manter uma pessoa presa depois que já foi oferecida a denúncia de um crime e se constatou que ele não participou deste suposto crime, isto é uma violação de direitos humanos. Aí agora vai piorar. Mesmo ele estando ilegalmente preso, ele continua sem poder usar redes sociais, sem poder dar entrevistas, sem poder falar com as pessoas, sem poder sair de casa. Aí, de repente, do nada, o Alexandre de Moraes decide que ele pode fazer um podcast. Aí as pessoas pensam, nossa, Alexandre de Moraes deve estar recuando, ele deve ter percebido, ficou muito escancarado que ele está fazendo mais uma violação de direitos humanos. Mas espera aí, só que tem um detalhe nessa podcast que o Bolsonaro foi liberado a participar. Tá aqui, ó. Segundo o pedido feito pelo podcast, não seria transmitido ao vivo, respeitaria eventuais sigilos e decisões judiciais. O que está decidido? O podcast não vai ser ao vivo, vai ser gravado, o Alexandre de Moraes vai assistir e depois de assistir, ele vai decidir se pode ir ao ar ou não. Espera aí, Bolsonaro não pode dar entrevista, Bolsonaro não pode falar, usar rede social, mas de repente o Alexandre de Moraes libera ele para dar participar de um podcast no qual só ele vai ter acesso à gravação para depois decidir se esse conteúdo pode ir ao ar ou não. Te pergunto, você deixaria o seu pai participar de uma armadilha dessa? É isso que a gente está debatendo hoje, o grande debate hoje na internet é esse. Será que Bolsonaro deveria participar e conscientemente entrar nessa arapuca preparada para o Alexandre de Moraes ou não? Aí tem o outro lado. Mas também não seria bom escutarmos o que o Bolsonaro tem para falar, ouvirmos a voz dele, afinal de contas, amanhã, hoje, completa 60 dias que ele está preso por um crime que ele nem sequer foi indiciado. Que é um crime que nem existe, na verdade, né? Sair denunciando os crimes do Brasil virou crime. O Tagliaferro é a prova viva disso. Então, assim, é muito estranho o que está acontecendo. É estranho o fato dele ainda estar preso em casa, numa cautelar de uma denúncia que ele não foi indiciado. É estranho o fato do Alexandre de Moraes ter liberado ele para participar de um podcast que não pode ser ao vivo, que tem que ser assistido pelo Alexandre de Moraes primeiro e pela sua turma, para depois decidirem se pode ser vinculado ou não. É tudo muito estranho, mas na verdade o Brasil virou o país da estranheza, porque nada no judiciário, pelo menos, acontece seguindo os procedimentos normais. Nenhum passo, nenhuma ação, nenhum inquérito, nada acontece na forma natural das coisas. Eduardo Bolsonaro foi notificado através de um edital e tem 5 dias para fazer sua defesa, de um processo que foi aberto há 1 mês. E já querem encerrar e condenar ele mês que vem, porque depois vem um recesso. Esse é o Brasil que a gente vive.
Então, assim, é muito triste saber que o nosso presidente nunca alguém esteve numa posição tão perfeitamente enquadrada em prisioneiro político como o Bolsonaro está agora. Mas o problema somos nós que reclamamos disso. O problema é você que pede para que a Constituição seja seguida, que o devido processo legal seja respeitado, que a liberdade de expressão seja respeitada. Você é o problema para a democracia. Você, se você descobrir um crime do judiciário e denunciar, você é um risco para o Estado democrático de direito. Aí eu te falo, é ou não é uma ditadura o que a gente está vivendo? Ela consegue se disfarçar graças à imprensa, mas o que a gente está vivendo, não te garanto, uma coisa eu tenho certeza, não é um Estado democrático de direito.